Som. Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo. Amém. Vamos dar início a mais uma escola bereana, início de trimestre, lição de número 2. E aqui, antes de nós orarmos pelo professor, chamarmos o professor aqui nessa noite, tem dois recadinhos importantes e eu vou aqui vincular um ao outro. Na verdade, correlacionar, porque está tudo dentro da importância daquilo que a gente desenvolve enquanto Igreja de Cristo. O projeto 1 por 1, né, que vocês têm ouvido o pastor falar sobre esse projeto, na verdade, ele nada mais é do que o desenvolvimento daquilo que a gente foi chamado para fazer enquanto cristão, aquilo que a gente precisa, na verdade, obedecer, já que é uma ordenança, um direcionamento de Cristo para que a gente desenvolva a nossa vida cristã aqui na terra de maneira a multiplicar. Você que se entende como cristão, obviamente você compreende que a sua jornada aqui necessita de você formar outros cristãos para a seara do reino, para poder povoar o céu. Então o pastor ele falou, né, obviamente, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, os irmãos que estão aqui, a gente sabe que o público da Escola Bereana é um público muito maduro nesse sentido. Mas certamente pode ser que alguém que esteja nos ouvindo, que é aqui da nossa igreja, ou alguém que de repente não pegou a cartela para poder fazer a anotação do nome, para poder colocar ali dentro da urna, para poder orar, o pastor deu uma instrução muito interessante, que é o seguinte: não se sinta constrangido por aquilo que você talvez tenha deixado de fazer, mas que você compreende que é um direcionamento não somente do nosso pastor, mas por uma questão de consciência de vida cristã mesmo. Então o pastor falou que você pode até pegar a cartela, não necessariamente você precisa se expor de ir até a urna que está ali no púlpito para poder você colocar ali o nome, né, da pessoa que você vai estar orando, mas você pode oficializar isso diante de Deus, que talvez seja o melhor passo que você pode fazer, até porque Deus tem ciência de tudo aquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Então, vamos abarcar essa ideia do projeto 1 por 1 e fazer valer. Para tanto, a gente vai ter, no dia 29 de abril, um sábado, durante todo o dia, de 9 às 17, a nossa maratona EBD. E aí, por que eu falei que vincularia o anúncio do 1 por 1 com o outro anúncio que daria, que é da maratona EBD? Principalmente por conta do tema, Espírito Santo. Nada mais importante para poder a gente desempenhar esse trabalho de ensino, de evangelização, discipulado, de anúncio da palavra de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Aí vocês que são estudantes da palavra de Deus, vai ter uma noção clara disso quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, e a gente pode ver como o Espírito Santo dota o cristão de poder e autoridade para o desempenho das nossas funções no reino. E ali em Atos a gente tem uma noção clara do que de fato é ser cristão. O que é ser um cristão? É algo efetivo, é algo prático e é algo relacionado à manifestação de poder de Deus por intermédio das nossas vidas. Então, dia 29 de abril, de 9 às 17, Maratona EBD. Como que funciona a Maratona EBD? Você que está nos acompanhando pela internet, a Maratona EBD é um evento que nós chamamos de híbrido. Ele tanto acontece presencialmente quanto de maneira online em diversos polos, onde nós teremos as palestras e também transmissões para outras localidades. Então, por exemplo, em São Paulo nós teremos aqui o pastor Fábio Mazieiro, de Alphaville, participando. Então, São Paulo, no momento que estiver tendo a palestra, vai estar transmitindo para os outros demais polos, e quem estiver presencialmente em São Paulo vai assistir ao vivo, e quem estiver nas outras igrejas por intermédio de transmissão. E assim sucessivamente, de Guaratuba, Paraná, com o pastor Tiago Cardoso, pastor Paulo Vieira, diretamente de Lisboa, Portugal. Então a Maratona EBD virou um evento internacional. Pastor José Rafael, diretamente de Campina Grande, na Paraíba. E aqui da sede, professora Graça Lopes. E eu também vou estar aqui tendo a participação daquilo que a gente chama que é uma palestra
local. Então eu vou formatar uma temática, já vou aqui adiantar para vocês, a temática que eu vou tratar sobre as peculiaridades do Espírito Santo, no que diz respeito aos atributos do Espírito Santo, aquilo que Deus escolheu para fazer através do Espírito Santo, para ser comunicável, e o que Deus não comunica, mas que de alguma forma ele possibilita que a gente seja um agente do poder dele. Então essa palestra ela vai ser replicada aqui na sede e nas demais filiais que serão polos dessa programação da maratona, e eu vou estar aqui representando a igreja sede nessa ministração local. Tenho certeza absoluta que vai ser bênção, então se programe para você estar aqui com a gente, passar o dia aqui com a gente, porque é um dia de muito aprendizado e vai ser um dia também de poder, manifestação de poder. Eu tenho certeza, porque não tem um lugar onde o poder de Deus se manifeste mais, aonde há o ensino da palavra dele. Tenha certeza disso. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, e eu quero que você receba com muito carinho, nessa noite, o pastor Evanildo Lucena, que vai estar ministrando a lição de número 2. Pastor Fernando, faça uma oração pelo pastor Evanildo, para poder abençoar essa ministração. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças nesse momento tão lindo que o Senhor nos concede, nesta noite estarmos aqui na tua casa, nos assentarmos à tua mesa, para, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor já tem colocado no coração, na mente do teu servo, o pastor Evanildo Lucena. Que o nosso coração possa ser uma terra fértil, onde a tua palavra será semeada, e que através da tua palavra nós possamos ter uma vida que agrade a ti, e de toda forma, na nossa vida, nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Abençoa todos os teus servos que aqui estão, na igreja sede, os nossos queridos que estão nas redes sociais, que o Senhor nos abençoe. Derrama uma graça, uma unção poderosa sobre o teu servo neste momento, e sobre o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, meus irmãos, amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos na Escola Bereana, um projeto muito bem sucedido do Departamento de Ensino da nossa igreja, gosto de frequentar, e louvo a Deus por estar aqui com companheiros, com irmãos em Cristo, com esse privilégio de poder estudar com os amados sobre a lição aqui dessa noite. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Silas Malafaia, pastor Silas Filho, pastor Odilton Ângelo. Louvo a Deus pela vida do nosso superintendente, pastor Ronaldo, pastor Edvanei, que tem auxiliado nesse trabalho aí muito belo, pastor Fernando Besler, que é uma referência para nós, pastor Gil São Paulo, essa turma toda aí, que sempre tem nos abençoado. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos que o pastor Ronaldo, ele não pôde, é ele que estaria ministrando essa aula aqui, mas ele teve um compromisso, e ele pediu para eu substituí-lo. E aprove Deus de que no domingo eu vou estar ministrando essa aula na Devec Bangu. Então, quando ele entrou em contato comigo, eu já estava preparando a lição. Aí eu falei, poxa, pastor Ronaldo, vai ser legal que eu já estou estudando, estou preparando que eu vou ministrar essa aula na Devec Bangu. Só que o pastor Ronaldo, ele não trouxe apenas o desafio, pastor Gilson. Ele trouxe também a solução, porque ele pediu para eu substituir ele, mas ele mandou todo o material, os slides dele, mandou texto. Eu falei, Jesus, o banquete aqui é rico. Então eu quero deixar aqui pontuado que os créditos desse excelente trabalho aqui dos slides foi esmero do nosso superintendente. Eu coloquei uma coisinha, irmãos, quando eu olhei meus slides que eu estava preparando e vi do pastor Ronaldo, eu fiquei naquela situação de Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte, né? Tá aos pés de Jesus. Aí eu peguei meus slides, joguei para lá. Eu acho que não foi difícil eu fazer a escolha, não. Fiquei com a melhor parte, entendeu? Eu acho que eu fiz uma boa escolha. Nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Primeiro que nós vamos falar sobre a biografia de um gigante, né? Um herói da fé, que é Moisés. É um gigante, é uma biografia muito vasta. E se nós fôssemos falar de todas as qualificadoras de Moisés aqui, seria um seminário, né, pastor Fernando Besler? Porém, eu vou procurar me atentar a duas características principais aqui. Primeiro é sobre liderança. Repita comigo, liderança. Por que liderança, pastor Evanildo? Porque é a temática que vai ser trabalhada
em todo trimestre, ó, Fundamentos da Liderança Cristã, Modelos Bíblicos de Fé, Motivação e Empreendedorismo. Então, todos os personagens aqui elencados pelo comentarista vai contribuir com alguma característica que venha desenvolver a nossa liderança cristã. E, além de liderança, que nós vamos falar sobre liderança nessa noite, também nós vamos falar sobre uma característica principal dos muitos atributos, muitas qualidades que esse gigante da fé, Moisés, possuía, que é a fidelidade. Repita comigo, fidelidade. Tá bom? Então, nós vamos falar aqui, o título da lição é Moisés, um líder fiel à sua casa. Ele tem muitas virtudes. Nós vamos trabalhar várias coisas aqui da biografia de Moisés, mas dando uma prioridade, uma ênfase maior a esta característica que é fidelidade, que é um ponto de destaque na sua liderança. Bom, o texto bíblico básico aqui está na revista, vai trazer a descrição, a narrativa do plano, da estratégia que Deus deu a Joquebede, a mãe de Moisés, um plano de salvação, de proteção. Havia uma sentença de morte sobre a vida de Moisés e todas as crianças hebreias ali no Egito, mas Deus, na sua onisciência, ele já traçou um plano, deu uma visão à mãe de Moisés para salvá-lo, né? Criou ali aquele cestinho de juncos, betumor, de barro, colocou ali no rio Nilo, ali perto dos juncos, nas margens, e salvou Moisés. O texto está aí na revista, vai ser trabalhado no domingo na lição. O texto áureo, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Irmãos, o cartão de visita do texto áureo já é forte. Mas por que, pastor Evanildo? Porque nós estamos falando aqui da fidelidade de Jesus. E para falar da fidelidade de Jesus, o autor da carta aos Hebreus vai atrelar e trazer como referência nada mais, nada menos do que Moisés. Irmão, isso é forte demais, hein? Imagina falar de algum atributo de Jesus, pastor Edvanei, e atrelar alguma característica sua, né? Jesus, isso é muito forte, isso é um testemunho muito forte. E é divinamente inspirado da parte de Deus. Eu me lembro que o Espírito Santo testificou isso. Então, meu irmão, para você ser um ponto, um referencial para Cristo, não que fosse maior ou melhor que Cristo, é como se tivesse que ver alguém aqui, algo que se aproximasse de Jesus referente à fidelidade. Vamos ver um aferidor de medidas aqui, Moisés. Isso não é pouca coisa. Eu me lembro que quando foi implantado o Plano Real, em 1994, uma das medidas, para o plano ser bem sucedido, uma das medidas econômicas da equipe econômica ali do Ministério da Fazenda foi atrelar o valor do real ao dólar. A paridade, R$1 valia $1. Só que agora, com o decorrer do tempo, a fragilidade da nossa economia, os equívocos de decisões políticas das nossas autoridades, hoje já disparou isso. Mas era uma referência, né? E é isso aqui nós vemos, olha só a grandeza da biografia desse personagem bíblico, Moisés. Vamos lá, o primeiro objetivo da lição, os objetivos da lição, entender que a fidelidade é uma virtude, virtude é uma qualidade. E nem todo mundo possui as mesmas virtudes, né? É uma virtude pessoal de quem preza por sua identidade. Primeiro, fidelidade é uma virtude muito atrelada ao seu caráter, ao conjunto de valores que você é formado. E isso vai te identificar. O seu caráter e as suas atitudes vai trazer uma marca, positiva ou negativa. E como cristãos, eu espero que sejam positivas. Então, para quem é servo de Deus, se Jesus ele foi fiel, como cristãos, seguidores de Cristo, nós precisamos ter essa virtude no nosso caráter. Entender que a fidelidade moral é uma virtude de quem sabe enxergar a diferença entre o certo e errado. Irmãos, vocês já viram que pode ser nas civilizações mais rudimentares, menos desenvolvidas. Já viu que sempre tem um senso de justiça, tem uma liderança ali e eles precisam arbitrar as causas ali? Pode ser uma tribo mais isolada do mundo, mas eles têm, né, mestre Gilson Paulo, eles têm que aferir algum padrão. E qual é o padrão que faz uma sociedade permanecer? Justiça. Por que antes de você aceitar Jesus, quando você faz alguma bobagem, até a criança, ela sabe quando ela faz uma coisa errada, ela se esconde do pai e da mãe?
Porque o criador, o fabricante, colocou dentro de nós um programinha, um aplicativo de um senso moral do que é certo e errado. É por isso que o autor aos Romanos, ele vai dizer que nenhum dos homens serão inexcusáveis naquele dia de juízo, de falar que não conhece a Deus, porque ele se revelou pela criação. Sabe o que o autor aos Romanos está dizendo? Olha, a natureza já revela a existência de Deus. E ele colocou dentro de você um senso de justiça, do certo ou do errado. Então, não tem como você dizer que é inocente. E entender que a fidelidade espiritual é uma virtude de quem ouve a voz de Deus e lhe obedece. Irmão, se você é fiel a Deus, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você é fiel a Deus e a sua palavra, você vai ter discernimento espiritual para entender os propósitos dele para a sua vida. Amém? Tá, vamos seguir aqui. Tá, introdução. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Olha a palavra de Deus aí, a relevância, olha o valor que o Eterno dá a quem é fiel a Ele. E eu gostei de separar esse versículo aqui, porque esse versículo vai testificar a respeito de Moisés. Moisés recebeu um grande projeto, um grande propósito da parte de Deus, mas Deus só confiou isso a ele porque ele era fiel. Tem pessoas que querem receber no reino de Deus, ou às vezes na igreja, algumas responsabilidades. São até talentosas. Mas às vezes o líder do departamento, o pastor da igreja, quer até lhe confiar alguma coisa, mas você não é fiel. Então, mais importante do que ter talento é ser fiel. Não é, o pastor Edvanei? Às vezes, o pastor Edvanei aqui assessorando o pastor Ronaldo, pode ver até alguém e falar assim, poxa, aquele jovem ali, aquele irmão, tem uma chamada para ser um professor da escola dominical. Ele pode até identificar o talento, mas o Espírito Santo vai testificar com ele, com o pastor Ronaldo, se dá para confiar algum projeto, se ele for fiel. A pessoa pode ser muito erudita, muito talentosa, mas se não tiver compromisso, se não for fiel à liderança. Então, às vezes, você pode até não ter tanto talento, mas se você for fiel, você vai ajudar muito mais. Amém? Pastor Ivanildo. Pois não? Isso é importante. Tem até um livro do John Maxwell, né? Talento não é tudo. Interessante. Então, na verdade, a fidelidade, ela ajuda até a aperfeiçoar, né, as aptidões, as questões inatas do potencial da pessoa. Porque a fidelidade é você cumprir o que você se obriga. Então, quem cumpre, perpassa por uma prática. Quem perpassa por uma prática, alcança uma melhora na performance do que desenvolve, né? Amém, perfeito. Obrigado pela sua contribuição. Aí vamos lá, aqui na introdução, ó. Moisés é um dos maiores exemplos de liderança das Escrituras. A maioria dos judeus e dos cristãos e de outras religiões, igualmente, considera Moisés um dos líderes mais capazes de todos os tempos. Não temos dúvida disso. Mas eu vou trazer alguns dados aqui, porque não adianta a gente ficar chovendo numa molhada. Irmãos, primeiro, nós vamos ver que Moisés ele teve uma vida longeva, cerca de 120 anos. E ele deixou um legado, ele produziu muita coisa, ele passou por diversos processos até Deus cumprir o propósito na vida dele. E além de ter uma vida longeva e guiar o povo de Israel durante 40 anos, irmão, tenta ficar no mesmo cargo durante 40 anos, isso não é moleza não. A grande questão da liderança nem sempre é você chegar a uma função, a um cargo, é você se manter e cumprir, chegar àquele objetivo, é a longevidade. Tem gente que vem com um monte de ideia, um monte de projeto, fogo de palha, acaba rápido. Mas aquilo que permanece, estava até conversando com o pastor Fernando Besler, falando de um projeto, pela graça eu também faço parte, acho que cerca de 10 anos, mas é mais tempo que isso, que existe, que é o Cefec, né? O Cefec. E Moisés, ele vai deixar um legado, primeiro, ele escreveu o Pentateuco, irmãos. Ele construiu todo um ordenamento jurídico de uma nova nação que iria existir, e os milagres que ele realizou, entendeu? Isso é uma coisa muito grande, por isso que ele é uma das maiores lideranças da história, não só no meio cristão, ele deixou um legado muito grande. Então, não adianta você fazer muita propaganda de si mesmo. O que vai aferir o teu trabalho e a tua liderança é o legado, é o que você constrói, se você agrega valor às pessoas. Amém? Eu acho que eu passei um aqui, deve ser essa seta aqui para voltar, certo? Um dos maiores líderes. Então, pela sua longevidade, o grande tempo que ele liderou o povo de Israel,
os escritos, né, as obras que ele deixou, os milagres que ele realizou, são extremamente impactantes, né? Então, o comentarista foi muito feliz em colocar a biografia de Moisés, falando a respeito de liderança cristã, e não só isso, abordando um ponto bem relevante do seu caráter, que é a fidelidade. Agora, o que é liderança? Que o pastor Edivanei já deu um spoiler ali, já nos ajudou. Olha só. Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. O verdadeiro líder, ele não conduz o povo com opressão, com ameaça. Ele consegue, com o seu carisma, com o poder da sua liderança, apresentar um projeto, apresentar um caminho, apresentar uma visão, e todo o grupo é contagiado a estar num único pensamento para desenvolver aquele projeto aqui. Eu lembro da visão do nosso pastor, pastor Silas, de construir esse templo aqui, né? Eu cheguei aqui 1 ano e meio, peguei ainda 1 ano e meio, pouquinho tempo da gestão do pastor José Santos, e nós estávamos naquele templo no 1191. E isso aqui era um estacionamento, né? Era um prédio velho, um estacionamento, só que o pastor Silas já tinha uma visão de enxergar essa igreja aqui para 6.000 pessoas, né? E foi, se eu não me engano, foi 23 milhões de reais na época. E já estava entrando em colapso aquele templo ali, mas ele já estava à frente. Eu já achava tão bacana aquele templo ali, pastor Fernando. Cheguei e falei, poxa, que templo bacana, que legal, que igreja que funciona bem. Mas para ele já viu que tinha algo maior. E aí o resultado, hoje nós estamos nessa sala aqui, com toda essa estrutura, porque Deus deu uma visão ao nosso pastor, ele contagiou todos nós, participamos desse projeto e hoje nós vemos isso aqui uma realidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu trouxe um exemplo aqui da história de qual é o impacto de uma liderança. O pastor Evanildo me traz exemplos concretos, mas não só bíblicos, no meio secular. Eu vou trazer 3 lideranças aqui que foram impactantes, 3 gigantes, 3 homens aqui na história. Primeiro, eu gosto muito da biografia de Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico durante um período mais sombrio da história da humanidade no século XX, que foi a Segunda Guerra Mundial. Graças a este homem visionário, Winston Churchill, ele impediu que toda a Europa fosse capturada pelo nazismo, daquele endemoniado do Adolf Hitler. E olha que coisa interessante, o seu antecessor, o Premier Chamberlain, achava que estava tudo tranquilo, que a Alemanha, quando a Alemanha perdeu, teve o armistício, um tratado que interrompeu a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu destruída dali, ela teve que pagar uma grande indenização e ela tinha uma ordem que ela não podia ter um exército de mais de 100.000 soldados e ela não podia se rearmar. Só que Hitler, na surdina, recuperou a economia da Alemanha, era um cara inteligente, mas usava para o mal. O que aconteceu? A Alemanha, durante anos, ela se organizou e se tornou uma potência bélica. E o Winston Churchill, sozinho, ele ficava gritando, olha, a gente tem que equipar nossas forças armadas, aquela coisa toda. Quando a turma acordou e viu que Hitler começou a invadir a Polônia, a Áustria, fazer aquela lenha toda, enfim, toda a Europa sucumbiu, ele foi a única resistência. Graças à liderança de Winston Churchill, ele conseguiu parar a Alemanha nazista durante 2 anos, até os Estados Unidos da América, que é uma potência, entrar na guerra, reequilibrar as ações, e eu creio que é uma intervenção divina da parte de Deus, quando os Estados Unidos entrou naquela guerra, porque senão o mundo iria sucumbir ao nazismo. E olha que coisa interessante, não deram ouvidos a ele. A Força Aérea Britânica, quando ela começou a se reaparelhar, produzir novos caças, estava no andamento da guerra. E você construir aviões de guerra e navios submarinos, isso não é uma coisa da noite para o dia. É um processo muito demorado. O que aconteceu? A Força Aérea Alemã dizimou a Força Aérea Britânica. Eles ficaram sem defesa. Qual foi o resultado disso? Numa bela noite, a Força Aérea Alemã entra em Londres, no espaço aéreo de Londres, e despeja 2.000 bombas, destruíram Londres em chamas. E os ingleses ficaram aterrorizados, foi transmitido um grande pavor e temor sobre a nação britânica. Mas esse homem, sabe o que ele fez? Para não abater o moral do povo britânico e eles não se renderem aos nazistas, todas as noites ele fazia aparições em público e discursava
para que não abatesse o moral. Ele podia ser bombardeado e morrer, mas ele deu o exemplo. Aí, em meio aos escombros, todo dia de noite, ele falou para o staff dele: eu quero aparecer em público, o povo precisa me ver, porque se eu não der o exemplo e não tiver coragem, nós vamos sucumbir. E aí foi o resultado. Salvou todo mundo junto com os Estados Unidos da América. Ele deixou esse legado. Tem um almirante coreano, que eu gosto muito da história dele, pesquise depois. O nome é que é difícil aqui para eu falar, né? É o Im Sun-chi. E o que acontece? No século XVI, o Império Japonês, não é sushi não, aquela comida japonesa não, tá? Im Sushi. Esse almirante coreano, ele salvou a Coreia, porque o Império Japonês invadia com frequência a Coreia. E a armada, a frota naval japonesa era poderosíssima, e a Coreia não tinha tantos recursos tecnológicos e financeiros. Esse cara aqui, ele falou: eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso salvar o meu povo. Aí ele desenvolveu uma técnica que ele construiu uns navios menores, com formato de um casco de tartaruga, com lanças, uma tecnologia toda diferente, com uma cabeça de dragão, que eram mais ágeis e se deslocavam mais rápido, eram mais resistentes. Para encurtar aqui a história, que isso é para depois vocês pesquisem. A frota japonesa era centenas de navios poderosos, grandiosíssimos. Se eu não me engano, chegava a quase 1000. Ele tinha poucas dezenas de navios. Ele ficou num canal ali, que ele abateu toda a frota japonesa com uma estratégia que ele teve de criar esses navios de formato de casco de tartaruga, que tinha toda uma tecnologia que os japoneses não conheciam, e ele, com poucas dezenas de navios, ele salvou a nação dele. É um dos maiores heróis de lá, da Coreia, tem uma grande estátua lá para ele. Isso é o resultado de uma liderança. Falei do pastor Silas, falei de Winston Churchill, falei deste almirante, e também não é da nossa religião, mas o que é bom a gente deve falar, como Gandhi, que conseguiu, com um movimento pacífico, pedir ao Império Britânico defender a autonomia e a independência da Índia, sem lançar mão de armas, com a paz, ele conseguiu contagiar o povo indiano e libertou o seu povo. Agora eu falei aqui no âmbito secular, agora imagina se a liderança secular consegue fazer tudo isso, imagina a liderança bíblica. E você é guiado, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. O que eu e você não podemos fazer, irmãos? Nós podemos fazer exércitos baterem retirada, muralhas serem destruídos. Por que você está preocupado com esse problema aí? Vê a galeria dos heróis da fé. Eu falei os feitos desses homens na esfera secular, mas você possui o Espírito Santo de Deus, você serve ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Levante as tuas mãos e glorifique o nome do Senhor, que Deus tem te dado uma liderança, à luz da Bíblia, para realizar coisas extraordinárias. Quantos creem nisso? Amém? Então, liderança bíblica é ensinar e guiar pessoas ao arrependimento e reconciliação com Deus, ajudando-as a crescer espiritualmente. Irmãos, esses feitos desses homens aí foram extraordinários, mas nada se compara a você conduzir a pessoas a se reconciliar com Deus. Essa é a nossa missão da igreja, a agência promotora do reino de Deus aqui na terra. Vamos seguir a aula? Isso aqui foi um conceito meu, né? Isso aqui eu tive uma ideiazinha, eu estava refletindo. Liderança é um dos pontos decisivos entre o sucesso e o fracasso de um grupo ou instituição. Pastor Ivanildo, me explica isso. E eu vou até beber uma água aqui. Sim, pode acrescentar, a biografia. Falar nessa mulher também tremenda também, que chamava-se Golda Meir, que liderou a nação israelita também. Que bênção, né? Que bênção, e cumpriu o propósito do povo de Deus, né? A história do povo judeu é lindíssima. Obrigado pela sua contribuição. Depois deixa vou até anotar para pesquisar, né? Que é sempre bom aqui a biografia dessa mulher aí, dessa grande estadista. A liderança é um dos pontos decisivos entre o sucesso e o fracasso de um grupo ou instituição. Vou trazer um exemplo aqui. Vocês já viram que, às vezes, uma grande empresa, uma grande corporação, ela começa a ficar deficitária, quase quebrar? E aí entendem que precisam mudar o CEO, o presidente da empresa. É a mesma empresa, com as mesmas dificuldades, com o mesmo mercado,
com a mesma crise econômica, e quando vai um CEO, o cara muda todo o modelo de gestão e aquela empresa que é deficitária, ela começa a gerar lucros. Vocês já viram isso? Qual é o resultado disso? É a liderança, irmãos. Aí você fala assim, pô, mas a empresa é a mesma, o patrimônio é a mesma, o mesmo corpo de funcionários, o mesmo maquinário, é o mesmo produto, no mesmo contexto macroeconômico do país, e o que mudou? É a mudança de gestão, é a liderança. Faz uma diferença. Não? É a visão. Vocês já viram que nos esportes coletivos, claro que nós brasileiros, eu acho que é o pior torcedor do mundo com relação ao futebol. O torcedor brasileiro não tem paciência de nada, né? Dá 40 minutos, não sai um gol. Técnico de futebol é a profissão mais difícil do Brasil, que você vai do céu ao inferno, né? Você vai de gênio a besta em minutos, né? Você está vendo um jogo, a torcida está te chamando de burro, aí bate na canela do atacante, a bola entra, é campeão, a torcida já começa a te ovacionar. Mas, às vezes, vocês já viram que, às vezes, tem equipes poderosas de basquete, vôlei, futebol, que tem uma estrutura maravilhosa, aquele time, o time é muito bom, mas a coisa não anda, e quando muda a liderança, quando muda, às vezes, o treinador, a coisa começa a fluir, aí tu fala assim, não, é porque o cara tem conhecimento de esquema tático diferenciado. Não é só esquema tático, às vezes é a liderança do grupo, no vestiário. Às vezes o time é muito bom, mas não acredita mais na visão do antigo treinador. Ou tem rachas, tem problemas de relacionamento. Aí quando aquele treinador, que às vezes é um cara muito competente, mas ele perdeu a credibilidade do grupo, chega um outro até mais limitado. Mas o cara faz o grupo acreditar naquele projeto, une todo mundo, quebra aquelas rixas, e aí eles conseguem lograr êxito. Sim ou não? Amém. Também na igreja também não é diferente, irmãos. Às vezes é confiado a liderança, pode ser confiado numa igreja ou na família, qualquer tipo de liderança. Se a liderança ela estiver tomando decisões equivocadas, às vezes a coisa não vai dar certo. Então, a liderança é um ponto crucial entre o sucesso e o fracasso. A liderança que você exerce no meio da tua família é o diferencial entre o sucesso e o fracasso. Você pode levar sua família para prosperar, mas você pode tomar decisões equivocadas que pode destruir com a sua família. Amém? Por isso que é uma temática muito importante para ser trabalhada nesse trimestre. Vamos lá. Ó, fidelidade é uma atitude e conduta... Sim, mestre. Não me permite falar, voltando à questão da liderança vinculada ao sucesso e fracasso. Às vezes, um grande teste da liderança é daquele que lidera querer ter os resultados imediatos. E se nós olharmos, analisarmos, muito dos grandes líderes, eles não tiveram resultados imediatos. Se a gente considerar mesmo Moisés, ele saiu com quantos milhões de pessoas lá do Egito? Quantos daquela geração entraram na Terra Prometida? Poderia ser considerado até um fracasso como líder, né? Né? Uma pessoa, mas só que a visão dele não era ali, né? A visão dele era mais adiante. Uma visão de uma liderança de uma nação, de construção de uma nação. E às vezes nós podemos ser traídos na liderança, na nossa liderança, quando queremos tudo no hoje e agora, no imediato. E esquecemos às vezes que há um preço a se pagar quando se lidera, de não ter, às vezes, os resultados imediatos. E temos a humildade de saber, se nós, como líderes, semearmos aqui agora, outro vai pegar o bastão, levar adiante, e aí sim verá a colheita. Então, nem sempre a liderança está vinculada a um sucesso imediato. Nós temos que ter a humildade de Moisés em considerar isso. Perfeito. E tem um apontamento aqui do pastor Ronaldo, do material que ele me passou no final, que vai falar que a questão da liderança, o objetivo principal, a liderança cristã, é glorificar a Deus. Às vezes o líder ele fica muito preocupado com a reputação dele. Se eu não trouxer resultados imediatos, o que vão pensar de mim? Mas você tem que estar convicto com a visão que Deus te deu. Por exemplo, o Winston Churchill, antes dele ser primeiro-ministro, ele foi um oficial da Marinha. E ele combateu na Primeira Guerra Mundial, e ele comandou milhares de homens. Que ele fez uma operação naval mal sucedida, que mais de 20 mil homens morreram por causa de uma estratégia errada que ele tomou. E durante 20 anos ele ficou se condenando com esse fracasso. E seus opositores apontavam,
Tipo assim, você é um fracassado, por causa de você, 20 mil homens morreram naquela batalha. Acho que era de Galípoli, que ele foi uma estratégia errada que ele deu, morreram. Imagina, uma decisão que você toma, 20 mil homens morrerem. E ele ficou com essa vergonha durante 20 anos, mas ele teve a tenacidade, a liderança, de que quando no momento mais importante que a nação dele precisou na Segunda Guerra Mundial, ele deu a volta por cima, entendeu? Não só com sucesso, né? Também tem seus percalços. O tempo passou, ele foi questionado, só que ele tinha valor, né? Então a sua liderança nem sempre vai ser aprovada de imediato, vai ser questionada. Vamos lá. Fidelidade é uma atitude e conduta justas. Olha só, fidelidade fala de conduta. Conduta é ação. Não é assim, eu queria tanto que Deus me desse o dom da fidelidade. Não, irmãos, é uma decisão voluntária sua de agir como tal, é racional. Isso parte de nós. Ó, pela devoção de alguém ou alguma pessoa ou uma causa. Ó, devoção a alguém, a alguma pessoa, alguma causa. Pastor Edvanei falou no início que fidelidade é a virtude de se cumprir com aquilo ao qual se obrigou, e é perfeito, eu tinha estudado esse conceito, ser fiel é você cumprir aquilo que você se obrigou ou prometeu com alguém ou alguma instituição, e isto é uma atitude, não é um dom, é uma atitude, é com ação. As palavras encantam muito, mas os resultados é com a tua atitude. Você pode ter um discurso muito bonito, prometer mundos e fundos, mas o que vai trazer resultado mesmo é a sua atitude. Não adianta você chegar para a sua liderança e falar assim, olha pastor, eu vou ajudar, que eu estou com um projeto assim, assim. O pastor Edvanei, o pastor Ronaldo não precisa de mais novos projetos, já tem muita coisa aqui, a não ser que Deus te traga algo relevante. O que eles mais precisam não é novos projetos, é que você, com atitude, você ajude aqueles que Deus já mostrou para eles. Tem gente que chega às vezes, pastor, irmãos, eu trabalhei muitos anos em filial, ajudando dirigente de filial. Então, às vezes, tem muita gente que vem empolgada, pastor, estou com um projeto aqui de oração, disso, daquilo. Aí você olha, a pessoa não faz 15%, não participa de 15% dos projetos que já tem na igreja, mas ela quer trazer coisas novas, para dizer que foi ela. Então, antes dela trazer algum projeto para o pastor, irmão, apoia primeiro o que já existe. Amém? Ó, incorruptibilidade pela sinceridade, isso aqui são virtudes morais, né, de não se corromper, de você ser sincero, ser íntegro e você cumprir suas promessas e seus votos. Moisés, um hebreu no Egito. Aqui, no tópico 1, o comentarista diz o seguinte, a história de Moisés, um homem que viveu 120 anos, é conhecida por cristãos e não cristãos em todo o mundo. Do nascimento à morte. Esta é, sem dúvida, uma das biografias mais amplas de toda a Escritura. Quando se estuda sobre um personagem cuja vida é apresentada com riqueza de detalhes, é possível encadear os acontecimentos de modo cênico. Parece uma coisa de filme, a biografia de Moisés. E nesse tópico aqui, vai falar o seguinte, um hebreu no Egito, ou seja, a sua nacionalidade não era egípcia, mas ele estava num local, numa terra que não estava compatível com as suas origens. Qual é a aplicação que nós podemos trazer para a nossa vida, para nossas vidas? É que o ambiente não pode transformar você negativamente e anular as suas origens. Você pode trabalhar num lugar lá com meio só de ímpio, mas aquele ambiente não pode transformar você. Você pode estar num ambiente que não é cristão, cumprindo algum trabalho, mas o ambiente não muda você, é você que tem que mudar o ambiente. Amém? Moisés, criado no palácio, recebeu toda a educação egípcia, mas ainda tinha o DNA hebreu. Nós vamos ver Daniel, um adolescente com seus amigos, lá na Babilônia. O ambiente, um local de prostituição, de moralidade, de ganância, idolatria, tudo aquilo, só que o ambiente não mudou os seus amigos. Eu me lembro que quando eu fui para a escola da Marinha, eu fui lá para a escola de aprendizes marinheiros em Florianópolis, aí eram 250 alunos, irmãos, 50 se declararam crentes. Eu sei que no final do curso só 8 que não dobraram seus joelhos a Baal. E o triste é que o pastor Evanildo estava no lado dos 42, né? E foi muito rápido isso, né? Aí você tem um monte de desculpa. Não, eu estava longe da minha igreja, eu estava longe da minha família. Irmãos, e os 8 que permaneceram fiéis, dando testemunho?
Então, eu, naquela época, junto com os outros 41, né, quase Alibaba e os 40 ladrões, né? A gente, irmão, eu com 2 meses ali, eu já tinha ido para a galera, irmão. Com os manjares do Egito. E me afastei do evangelho. Pois não, pode falar. Boa noite, a paz do Senhor. Paz. É aquele ditado, estou no meio, mas não sou do meio. Perfeito. Nós somos o sal da terra. Agora estou entendendo os cabelos brancos da sua. Pastor Evanildo voltou para os trilhos, muita oração ali da irmã Celina e um grupo de oração de irmãs ali da Assembleia de Deus em Guadalupe. Aí Jeová atendeu as orações aí da serva ali, aqueles cabelos brancos ali. Mas aí eu fui para a galera, irmão. Por quê? Aí eu vou fazer uma aplicação aqui que tem muito a ver com isso. Eu me lembrei agora. Você é o crente chuchu ou o crente beterraba? Você já viu que o chuchu, ele toma o gosto de tudo que mistura ele? Você coloca um camarão, ele vai ficar com gosto de camarão. Coloca ele com linguiça, ele vai tomar o gosto de linguiça. De carne com gás. Agora é a beterraba. Irmão, a beterraba, ela é terrível. Ela deixa a marca dela em tudo quanto é comida. A comida fica ali. Ela não é fácil. Moisés era crente chuchu ou crente beterraba? Moisés era crente beterraba, né, irmão? Estava lá no palácio e tudo, mas deixou a marca dele, né? Aí, só que o pastor Evanildo, lá na escola de aprendizes marinheiros, infelizmente foi crente chuchu, né? Mas Jeová teve misericórdia. Houve redenção para a nossa alma, né? Amém. Hoje é crente, sou crente beterraba, amém. Vamos lá. Bom, a família de Moisés, né? Falamos de um hebreu no Egito. Olha o poder do legado da família, né? Nós vamos ver Arão, que é o pai de Moisés. Olha o significado: amigo do Altíssimo, a sua mãe Joquebede, glória de Jeová. Arão, primeiro sumo sacerdote, Miriam, primeira profetisa. Meu irmão, um camarada com um staff desse, com uma família dessa, é bênção, né? Mas sabe o que é triste? Tem muito rapaz, muita moça que é nascido num lar desse e não dá valor à sua primogenitura. Você vai ver jovens, pessoas que aceitam Jesus, que às vezes vêm da feitiçaria, dá muito mais valor do que nós que nascemos num lar cristão. Eu falo isso que meu avô era funcionário da aeronáutica, nas férias ele era missionário, ele ia lá para o meio dos índios evangelizar. Irmã Celina e minha tia, saudosa irmã Arciete, dirigente de oração, mamãe me levava puxando pela orelha para os trabalhos de oração lá daqueles pandeiros, eu ficava chorando, querendo brincar com as outras crianças, ela beliscava, deixava ali, mas hoje eu dou valor. Mas dei minhas escapadas aí no mundo, né? Por quê? Porque a gente, quando nasce às vezes no evangelho, irmão, a gente não dá valor, irmãos. Agora eu já vi amigos meus que foram criados em lares de feitiçaria, que quando o cara sai de lá e vem para cá, irmãos, às vezes o cara é bem mais crente do que nós que nascemos aqui, pastor Fernando. É ou não é? É triste, eu bati aqui, pode me ajudar? Oi? Então, olha só, a estrutura familiar de Moisés, que foi fundamental para ele se manter firme. Pastor Evanildo, antes Pode de falar. prosseguir, isso aí tem a ver com a fidelidade, na verdade, e também com as referências sobre o que é fidelidade. Perfeito. Quando uma pessoa vem de outra religião, e isso é assustador, né? O pastor Silas pregou agora recentemente uma mensagem contundente, né, do que diz respeito à vida cristã. E aí agora na segunda-feira, na reunião de obreiros, eu estava aqui com o Jalisson, né, que foi nosso professor aqui, está voltando, ele teve pela Marinha em missão na Namíbia, né, aí acho que mais de um ano ele ficou lá, e agora na volta com a família dele, ele teve lá uma passagem por Dubai, alguns dias, e a pessoa que estava, né, conduzindo eles lá em algum roteiro lá de passeio e tudo mais, assim, ele falou que era algo categórico, dava um determinado horário que era da oração lá, eles paravam tudo, não tinha essa, assim, não importa se está em via pública, se está no shopping, se está, não importa, e com quem você está. Chegou o momento do ritual para o Deus que eles adoram, eles param tudo e fazem. Então esse parâmetro aí tem a ver com uma questão de fidelidade, e nós temos aonde canalizar nossa fidelidade de uma maneira diferente dos outros, né? Então temos que fazer valer a pena isso. Amém. Jesus fala que o jugo dele é leve. E as pessoas que vêm, às vezes, essa questão espiritualista, de feitiçaria, sabe por que às vezes eles são mais fiéis do que nós que somos criados aqui? Porque eles conhecem muito bem o outro lado.
Eles têm experiências transcendentais com o outro lado e sabem do que o outro lado, o mundo das trevas, é capaz. Então, quando eles mudam, eles não ficam em cima do muro, não, irmãos. Eles não ficam brincando de ser crente, não. Nós não podemos brincar de ser crente, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Meu amigo pastor Silvio, da Assembleia de Deus, Honório Gorgel, ele falava para a gente que o antigo Unibanco, ele falava que o diabo é igual ao Unibanco. Se pudesse, trabalharia 30 horas, né? Você faz hora extra, sabe? E não se cansa, né? Bom, agora vamos aqui, salvo das águas. A Bíblia nos diz que Joquebede colocou Moisés entre os juncos à beira do rio, a margem, a borda, né, do rio, e deixou Miriam observando de longe o que haveria de acontecer com o menino. Olha que coisa interessante a visão da mãe de Moisés. Havia uma sentença de morte, eles estavam numa situação muito desfavorável, fragilizados como escravos. Quantas mães, pastor Fernando, aceitaram que seus filhos fossem mortos? Falaram, não tem jeito, é assim mesmo, se conformaram com essa situação. Joquebede falou assim, não, vai ter que ter uma saída. Eu gerei aqui 9 meses, não foi de graça, não. Eu não aceito essa sentença, essa maldição sobre a minha casa. E ela foi buscar uma solução. Qual é a aplicação que nós trazemos para a nossa vida? É que, às vezes, a sua família sempre passou por uma maldição. Gerações da sua família, de repente, sempre teve divórcio, sempre teve problemas de endividamento. Ninguém nunca foi para uma faculdade, se formou, e você acha e fala assim, não, isso sempre aconteceu, foi a história da minha família, é o que vai ser para mim, vai ser para o meu filho. Não, você tem que quebrar essa maldição, quebrar esse ciclo, entender que, pelo nome de Jesus, se tinha legalidade de demônios ali escravizando a sua família, com a autoridade do nome de Jesus, isso vai ser uma nova história daqui para frente. Ela não aceitou. E aí Deus deu uma visão e deu um projeto para ela, uma solução. Então, tem alguma área da nossa vida que, de repente, a gente já está convivendo com uma situação há anos, pastor de São Paulo, e fala, poxa, é desse jeito mesmo. Todo mundo na minha família fica desempregado, é assim mesmo. Não, é não se conformar. E nós vemos a proatividade de Joquebede. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Quando eu vim para cá, para a ADVEC, você tem 15 anos, eu sou um cara que eu tenho muito medo de tudo tomar a frente de Deus. Só que esse excesso de zelo, às vezes, me pune com a questão da proatividade. Tudo eu boto na conta de Deus. Eu falo, mas, não, se Deus quiser. Aí, pastor Silas, foi bom ter vindo para cá, porque ele começou a me melhorar nessa área e quebrar paradigmas. Que o pastor Silas, ele fala assim, meu filho, Deus age muito mais na esfera natural do que o sobrenatural. Deus não vai ficar profetizando toda hora, descendo, mandando o anjo, não. Deus, ele é mais reativo às nossas atitudes do que proativo. Ele espera muito que você dê o start, que pela fé você dá o start. Você viu, quando eles chegaram, o povo parou em frente ao Mar Vermelho, eles ficaram, aí Deus falou assim, vocês pararam por quê? Continua marchando, então Deus quer ver a nossa atitude. Tem áreas da nossa vida que estão travadas, sabe por causa de quê? Não é que Deus não quer resolver, não. Deus está falando assim, eu só quero ver uma proatividade tua, só que até hoje você se acostumou com essa situação. Quando é que você vai meter a mão na massa nisso aí? Né? Então foi o que Joquebede fez. Entendeu? Tem coisas que Deus fala, já deu, é só você chegar e agir. Você, com as suas atitudes, você demonstra para Deus se você tem fé ou não. Então, milhares de mulheres perderam seus filhos, mas Joquebede, ela não se conformou com essa sentença. Tá. Aí eu gosto muito desse verso aqui, ó. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu acho sensacional isso aqui, porque se vocês forem ver como foi construída a história de Moisés, pastor de São Paulo, é uma digna novela mexicana, né? Com muitos dramas e reviravoltas, de fazer os dramaturgos, né, ficarem com inveja do que Jeová preparou aqui, né? Que aí tem uma sentença de morte sobre as crianças, a mãe coloca ele numa cestinha, a princesa pega ele. Mas aí nós vamos ver que durante todo esse cenário caótico, o inferno se levantando contra o povo de Deus, Deus, na sua onipotência, na sua eternidade, na sua onisciência, ele traça um plano que ele vê solução para tudo. E às vezes as coisas vão se complicando, parece que está fugindo ao controle, né? Vem uma sentença dessa de morte, ele fala assim, ó, quem vai ser o libertador? Mas aí Deus apresenta um plano aqui para Joquebede. Olha que coisa maravilhosa. Aí a princesa adota Moisés
Ainda paga salário para Joquebede criar a criança e já incutir nos primeiros anos da sua infância os valores da sua nação, os valores do Deus Altíssimo. Às vezes as coisas estão caóticas na tua vida, mas Deus ele não é pego de surpresa. Acontece um revés em alguma área da sua vida que você fica desequilibrado, angustiado. Vocês acham que Deus foi pego de surpresa? Irmãos, antes da fundação do mundo, Deus ele já sabia que hoje, na data de hoje, todos nós estaremos aqui participando dessa classe. Antes da fundação do mundo, Deus ele já traçou um plano na vida do pastor Edvanei, do pastor Gilson Paulo, de todos os irmãos aqui. Já sabia o dia que você ia nascer, o que você ia fazer, todos os anos da sua vida, os reveses que você ia passar. Ele não perdeu o controle de nada. É só você ver toda a trajetória, desde o nascimento de Moisés, o inferno se levantando, mas Deus já tinha um plano grandioso. Um plano que excede ao nosso entendimento para o seu servo e para o seu povo. E às vezes a gente se desespera com uma conta de R$100 que está atrasada há 2 dias. Aí um Deus que sustenta todo o universo, apenas pela palavra do seu poder, ele está do seu trono rindo e falando, meu filho, está tudo controlado aqui, é minha soberania. Você está perdendo a noite de sono por causa dessa continha de R$100 aí. Até hoje eu te sustentei, aí meu filho. Chega aquele pix assim na notificação. Chega aquele pix, aí você fala, Jeová é Deus, Quem pode receber isso aí, amém? Uma salva de palmas pela vida do pastor Edvanei. Foi profeta nessa noite aqui. Não, eu estava brincando com a minha esposa essa semana, né? Rapaz, é tão gostoso quando chega um pix assim, né? Tu tá na rua, uma notificação de um pix, meu Deus do céu. Eu vou contar uma. Deus levantou... O pix é só o fruto, né? Tem isso. Deus levantou um profeta que eu ia ser professor de EBD, alguns anos atrás. E o irmão estava numa fase dura, igual o coco, irmão, uma prova, eu e a irmã Luciana. E aí eu estava triste, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar aula lá para a classe dos jovens da igreja que eu era? Eu não tenho dinheiro para comprar dicionário bíblico, comentários, que essa literatura é cara, eu duro igual um coco. Aí eu estava fazendo um curso de obreiros lá na igreja. Aí o coordenador do curso falou assim, irmãos, hoje nós vamos sortear aqui um dicionário bíblico, tá? E cada um recebeu um número. Aí o meu número era 223. Ele falou assim, eu não vou fazer sorteio de papel, não. Aí eu orei, eu falei, Senhor, não tem uma literatura para dar aula, é só a revista EBD, a Bíblia acabou. Eu queria tanto comprar esse dicionário, eu não tenho dinheiro, eu queria ganhar. Aí orei, né? Aí o coordenador falou assim, Jeová, às vezes, quando você está com fé, ele complica mais as coisas. Ele fala, isso aqui está muito fácil para mim, igual o Gideão, né? Não, tem muita gente aí, 32 mil, 22 mil, tem muita gente aí. É só com 300. Aí ele falou assim, não vou sortear o papel não, vou pegar entrou uma criança, pastor Fernando, 5 ou 6 anos de idade. Irmãos, uma criança de 5 ou 6 anos, ela vai falar 9, 8, ela vai falar 223, um número com 3 dígitos. Aí entrou uma garotinha com 5 anos, aí ele falou assim, eu vou perguntar essa menina aqui, ela vai dizer o número. Eu falei, aí a minha fé desfaleceu, irmão. Fez assim, ó. Aí eu falei, Jeová, como é que essa menina? Aí a menina parou e falou assim, professor, eu ouvi bem um número aqui na minha cabeça, 223, eu dei um salto assim, falando em mistério, rodando, ninguém aqui nunca viu, né, deve ver o pastor Evanildo rodar, glorificar. Aí eu vi que realmente é Jeová, né, irmão, porque tinha um propósito nisso, né, amém? Vamos seguir aqui? Bom, aquele que foi retirado do rio, onde os inimigos queriam afogá-lo, seria a pessoa que faria com que a nação israelita passasse pelas águas, e logo depois veria seus inimigos serem vencidos, afogados pelas águas do Mar Vermelho. O local que seria a sentença de morte dele foi onde ele cumpriu o propósito. Às vezes essa empresa que você está aí tão triste, com um chefe tão atribulado, que você não vê expectativa nenhuma, que parece o vale de ossos secos, ali em Ezequiel 37, é ali que Deus de repente quer mudar a tua história, né? É o Deus do improvável, né, o pastor de São Paulo? Amém. Vamos seguir aqui, ó. Instruído em toda a ciência do Egito. Ó, no palácio, Moisés comia a melhor comida, vestia as melhores roupas e recebia a melhor educação. Quando a Bíblia diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, Atos 7, 22, esse era o nível mais alto de conhecimento humano existente. Irmãos, olha, raciocinem comigo. O propósito de Deus, de Moisés, ser adotado pela princesa, pela filha de Faraó, não é que Deus queria dar, não, eu gosto tanto do meu filho, eu vou deixar ele num conforto, numa vida boa, ali numa rede, no palácio.
Não, o propósito não era esse. Deus, quando coloca você num lugar de honra, que tenha bastante recurso, não é apenas para o seu bel prazer, para o seu capricho. Tem uma finalidade de você estar perto daqueles recursos ali. Pastor Silas diz que sempre sonha sonhos que vai alcançar pessoas. Tinha um propósito dele ir para o palácio, não era só ele botar roupas bonitas e comer boas comidas, não. Na realidade, Moisés, quando ele retira o povo de Israel do Egito, ele vai retirar uma nação que não tem território, não tem um ordenamento jurídico, não tem profissionais com alta formação nas classes da sociedade para ela se organizar, o povo judeu. Eles não tinham organização político-administrativa, não tinha ordenamento jurídico, não tinha uma organização militar, e ele tinha que construir uma nação do nada. Do nada. O doutor Azambuja, no livro de Teoria Geral do Estado, ele vai dizer que para uma nação, para um Estado existir, precisa de 3 elementos: governo, povo e território, para você constituir o Estado. Para vocês terem uma ideia, o Estado brasileiro, que é a República Federativa do Brasil, está constituído pela Carta Magna, a Constituição de 88, que é o ordenamento jurídico maior que vai estruturar toda a nossa sociedade, os órgãos, as leis, os direitos, os ramos do direito. Mas como é que foi produzida a Constituição de 1988? Foi ali com 513 deputados, um Senado com 81 senadores, uma comissão de notáveis juristas, pessoas de todas as sociedades, centenas de cabeças pensantes ali para construir o Estado brasileiro no século XX. Agora, como é que você ia construir o Estado hebreu há 3.000 anos atrás, se não tinha todo esse staff, essa tecnologia? Precisava ter alguém com uma altíssima formação para organizar esse Estado, essa nova nação, que sairia do Egito. E precisaria ter uma formação invejável. Por quê? Nós vamos ver que nos tempos antigos, antes da Idade Moderna, onde os pensadores ali, Locke, Rousseau, Montesquieu, os filósofos gregos 500 anos antes de Cristo, eles pensavam a organização das nações, dos estados. E até que Montesquieu, Rousseau vão trabalhar isso e vão ver que o poder não podia ficar nas mãos de dos homens, de um homem só, na monarquia absolutista, que um rei, se ele fosse mau, ele julgava com iniquidade, ele fazia um monte de coisas ruins. Aí falaram, tem que dividir o poder em legislativo, executivo e judiciário, que é muito perigoso colocar todo o poder nas mãos de um homem. Olha, isso você vai ver cerca de 28 séculos depois de Moisés. Agora, Moisés poderia organizar toda essa estrutura jurídica, político-administrativa de Israel. Então, ele precisava ter uma formação. Os príncipes, naquela época, em todos os impérios e reinos, as pessoas têm uma ideia lúdica, né, de desenhos, de filmes, que a vida de príncipe é uma maravilha, né, que você tem um monte de roupa, você pode fazer o que quiser, que é só brincar no palácio. Negativo. Os príncipes, irmãos, na maioria das vezes, eles tinham uma educação muito rígida, que eles passavam o dia inteiro estudando várias línguas, vários idiomas, várias ciências. Eles tinham que ter aulas de artes marciais, defesa pessoal, artes da guerra, porque eles, como estadistas, eles tinham que negociar com impérios, com nações, eles tinham que falar com embaixadores em outros idiomas. E eles tinham que ter... Então, a formação de um príncipe era uma coisa absurda. Nós vamos ver Dom Pedro II. Dom Pedro II foi príncipe do Brasil. Dom Pedro II, como criança, ficou órfão, né? E ele foi criado ali por uma regência de tutores, de notáveis. A rotina de Dom Pedro II como príncipe não era uma infância que uma criança normal tinha, não. Ele acordava ali cerca de 6 horas da manhã, ele já começava os seus estudos em vários idiomas, várias ciências, e ia até a noite. Ele teve uma carga de estudo pesada. Por quê? Porque ele ia tomar decisões e organizar um império brasileiro. Por isso que Moisés teve toda essa erudição, toda essa formação, porque não era só libertar o povo, depois ele tinha que organizar o Estado hebreu, e ele tinha que ser o executivo, legislativo e o judiciário. Hoje a gente tem um poder judiciário com várias esferas, poder executivo, legislativo, e às vezes nós não ficamos satisfeitos com o resultado, né? Agora você imagina essa carga toda dele. Por isso que ele tinha que ter essa capacidade. Qual é a aplicação para os nossos dias atuais? Hoje é importante a liderança da igreja buscar uma formação. Quanto mais qualificados nós estivermos, nós vamos utilizar tudo isso para o reino.
É por isso que quando se coloca ministros por indicação política e não por indicação técnica, do quadro técnico, nós vamos ver como é que o país sofre. É ou não é? Quando tem um governo que privilegia estabelecer quadros técnicos de pessoas com currículo capacitadas, o país vai para frente. Mas quando coloca indicações políticas, nós vemos os resultados desastrosos. Então, por isso que ele foi instruído em toda a ciência no Egito, porque ele seria um estadista. Ele, além de libertar o povo, ele ia organizar o Estado hebreu. Instruído em toda a ciência do Egito. Por milênios, o Egito manteve uma cultura surpreendentemente única, complexa e estável, que influenciou as culturas posteriores da Europa. Irmãos, olha só. Se Moisés ele já precisava ter uma educação de um príncipe, porque ele seria um estadista e ia organizar o Estado hebreu, ele também não recebeu essa formação de qualquer reino e de qualquer império, mas foi simplesmente do maior império da época, da maior superpotência. E isso faz diferença? Faz diferença. Por quê? É só vocês verem todos os impérios ao longo da história. Nós vamos ver o Império Egípcio, o Império Grego, o Império Babilônico, Medo-Persa, Império Romano. Nós vamos ver no século XX duas superpotências, que é os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós vamos ver que quando uma nação ou um império se transforma numa superpotência, há um grande desenvolvimento econômico, tecnológico, acadêmico, cultural e esportivo. Essa sociedade ela floresce, ela tem tudo do que é do melhor. Então Moisés não teve só uma educação como príncipe, mas ele teve a melhor educação. Então todas as ciências em todas as artes eram o melhor que tinha naquela época. Irmãos, os egípcios eles eram desenvolvidos na parte de anatomia, embalsamava corpos, a parte da matemática, da engenharia. Eles dominavam muito a escrita, a matemática. Muitas ciências eles eram extremamente desenvolvidos, por isso que eles eram a superpotência da época. Então Moisés teve uma formação. Era como se, pastor Edvanei, Moisés fosse mandado para Harvard, Princeton, essas universidades aí americanas. Ele teve a melhor formação. Vocês já viram no século XX que os Estados Unidos e a União Soviética competiam nos Jogos Olímpicos, quem tinha o maior quadro de medalhas? Aquilo ali não é brincadeira de criança não, irmãos. É porque uma superpotência, quando tem um alto desenvolvimento esportivo nos Jogos Olímpicos, demonstra o grau de força e de poder que aquela nação possui. Então, foi isso que Deus fez com Moisés. E a questão das pirâmides do Egito, né, que é um enigma, irmãos, olha só, há relatos de que hoje os cientistas e engenheiros ficam bobos, porque a questão das pirâmides do Egito são quilômetros e quilômetros de distância num deserto. Longe essas pedras não eram próximas, e uma pedra dessa era toneladas, milhares de toneladas. E como é que os homens conseguiam transportar isso? Né? É uma coisa, eu tenho um pensamento aqui, mas não é nada teológico, eu vou guardar para mim, eu divagando, depois ali em off eu vou falar com os irmãos, assim, uma ideia que eu tenho, não está nas Sagradas Escrituras, eu não vou falar aqui, é algo que eu fico confabulando, como é que eles conseguiram e de quem que eles receberam ajuda para fazer isso aí. E que não tem explicação. Pode falar? Sim. Os alienígenas, então, eles pegam muito nessas situações aí, entendeu? Então, a gente está comentando, a gente fica até impressionado, o senhor falou aí, coisas grandiosas, muito à frente do tempo deles, entendeu? E outra coisa, pastor, eu falei com a minha esposa, e tudo eles vão na Bíblia, toda a resposta que eles procuram, eles vão na Bíblia. Isso, é muito bom, pastor, muito bom. Então eu vou falar aqui. Então eu vou falar aqui, o que eu estou confabulando. O que acontece? Os maiores guindastes hoje, no século XXI, não conseguem carregar as pedras que eles transportavam há 3.000 anos atrás. Eu não descarto a possibilidade de, como o Egito era uma nação muito idólatra e politeísta, eu não duvido que demônios, entidades, de repente, forneceram esse conhecimento sobre-humano para eles para serem adorados e glorificados. Eu não descarto essa possibilidade. Tá? Não está nas Sagradas Escrituras. É uma coisa que, pastor de São Paulo, eu vejo uma certa coerência, de algo deles terem uma revelação sobrenatural
demônios, alguma entidade demoníaca para algum falso deus que ajudou eles de maneira mística, tanto que quando Moisés... Hã? Tanto que, olha só, quando a vara é lançada, né, Arão lança a sua vara, que se torna em serpente, o que os magos fazem? As 2 primeiras pragas do Egito, eles imitam também. Então, eu acredito que, de repente, eles receberam desses demônios essa tecnologia para serem adorados. Não posso provar isso, é uma ideia que passa pela minha cabeça, mas eu não tenho nenhuma comprovação científica. Teve uma senhora lá, que nós vimos, ela, segundo ela recebia dessas entidades aí, de entidades locais, onde os corpos estavam colocados. E fizeram um templo que ele levaria não sei quantos anos, fizeram em 2 anos, que todas as indicações que essa mulher, ela deu, entendeu? Essa era arqueologista, mas ela era totalmente ligada com isso. O tempo que eles fizeram, levar não sei quantos anos, eles fizeram em 2 anos e meio. Eu contei isso uma vez com um colega meu que não é cristão, aí ele, Evanildo, o que você acha das pirâmides do Egito? Eu falei, olha, cara, eu penso nessa possibilidade aqui. Aí ele é de uma outra religião, ele falou assim, não, eu já estudei isso. E eles tiveram contatos sobrenaturais, sim. Tá? Um amigo meu que não é cristão, ele reforçou, ratificou essa ideia aí. Tá? Mas também estou... Não, mas tem muito picareta por aí, mas uma coisa é fato. Tem muito picareta também, mas o que eu quero... muito picareta, mas eu não descarto a possibilidade, como eles adoravam falsos deuses, eu não sei se eles receberam algum incentivo, alguma orientação. Uma coisa é fato, até hoje ninguém consegue explicar esse desenvolvimento tecnológico deles para essa época, 3.000 anos atrás. Né? Também não vou afirmar aqui nenhuma doutrina, isso não está escrito na Bíblia. Tá? Aqui nós estamos confabulando, né? Divagando. Instruído em toda a ciência do Egito, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Atos 7, 22. Aí, se ele era poderoso em palavras e obras, por que ele falou para Deus que ele tinha dificuldade ali de se comunicar com o faraó? Será que era medo? Alguns dizem que era questão do idioma, muito tempo fora, outros falam de gagueira, né? Bom, a verdade é o seguinte, que Deus deu uma solução para o problema, né? Mas a Bíblia fala que ele foi muito bem preparado. Agora, Moisés, um hebreu, pelos hebreus. Isso aqui, nós vamos bater numa tecla de que você tem que valorizar as suas origens e a sua identidade. Por que ele não perdeu a identidade dele, como hebreu? Porque ele teve empatia com o seu povo. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outrem. Moisés, um hebreu pelos hebreus, apesar de seu status e estilo de vida luxuoso, no entanto, ficaria claro que Moisés se lembrava de suas raízes e simpatizava com seus companheiros israelitas escravizados. Ele estava no palácio, mas ele não se desconectou da realidade da sua nação, do seu povo, das suas origens. Sabe o que significa isso? É um crente que às vezes servia numa igreja, congregava numa igreja pequenininha, numa área bem pobre. Aí Deus prospera, abençoa, ele vai para um bairro nobre, consegue cursar uma boa universidade, mas ele não perde a sua identidade, ele consegue ter comunhão com seus irmãos, né? Voltar ao local de origem. Então isso é muito importante, tá? Essa é uma virtude de um grande líder. Um líder não rejeita suas origens. Pode-se afirmar com certa propriedade que se Moisés quisesse manter-se fiel à casa do Egito, em vez de ser fiel à casa de Deus, ele seria sucessor do trono de Israel. Aqui, a casa de Faraó. Aqui o comentarista diz o seguinte, na revista do professor, todo ato de fidelidade requer uma renúncia, ele abriu mão de muita coisa. Nós vemos que, quantos políticos rejeitam as origens, né? Às vezes, uma determinada classe, um segmento de trabalhador, uma classe social, um grupo ideológico, coloca um político lá, pastor Gil São Paulo, mas por interesse escuso, o cara rapidamente ele abandona suas convicções, né? No toma lá, dá cá.
Mas não foi a questão de Moisés. Irmãos, eu vou chamar que minha mãe venha aqui à frente. Vem aqui, irmã Celina. Que Deus me deu uma revelação aqui hoje, quando estava estudando essa lição. Mamãe passou ontem um dia lá em casa, dormiu, ia embora cedo. Fica aqui, mãe, por favor. E aí ela ia embora cedo. Aí minha esposa falou assim, não, poxa, fica aí, passa o dia com a gente. Dona Celina, almoça com a gente. Aí falou assim, Evanildo, leva tua mãe lá para Bereana. Aí eu atolado com a casa, falei, meu Deus, por que eu vou levar minha mãe? Eu vou chegar mais cedo lá, que eu sou um cara metódico. O dia que eu dou aula, eu procuro chegar bem cedo, mamãe vai ficar largada lá. Falei, por que eu vou levar minha mãe? Aí o Espírito me deu uma revelação. Havia um propósito, mamãe, ter dormido ontem lá em casa, ter passado o dia com a gente. Ó, um líder não rejeita as suas origens. Eu quero dizer que mamãe aqui para mim foi uma Joquebede na minha vida. Tá? Sabe por causa de quê? Quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe ela ficou viúva, com 3 filhos para criar. Eu com 8, uma irmã com 10 e outra com 12. 14. Eu com 8, minha irmã Elaine com 10, minha irmã Edilene com 14. E aí mamãe Celina só recebeu cesta básica da parte social da igreja durante poucos meses, mas ela não se conformou com isso. Mamãe podia me tirar da escola, me dar uma caixa de doce, se me colocar no trânsito, né? Poderia ficar se relacionando com várias pessoas, ter uma vida promíscua. A mamãe, ela sentou no seu coração que ia criar os 3 filhos sozinha. O que ela fez? Ela foi dar faxina em casa de madame, para sustentar a gente pagando aluguel. Sozinha, guerreira. Foi a minha Joquebede. E aí, ela está na casa de uma madame, a madame falou, acho que mais ou menos isso. Celina, esse trabalho aqui é pesado para você, ela é pequenininha. Você quer aprender a passar roupa? E a madame, com dinheiro, ensinou ela a passar roupa com toda uma técnica, falou, você vai ganhar dinheiro com isso. Ela se cadastrou numa agência de diaristas e criou os 3 filhos passando roupa em casa de madames, aí me criou. Se hoje eu sou um militar, tenho uma carreira militar, sou casado, tenho uma família, tenho uma formação acadêmica, sou um pastor, foi porque essa Joquebede passando roupa em casa de madame preparou um junco aqui e me guardou. Amém? E eu tenho o maior orgulho de falar isso. Tem gente que tem vergonha da casa que morava, do bairro que morou. Eu tenho o maior orgulho. Mamãe, passadeira de roupa, me criou. Aí, na minha formatura, no curso de formação de sargentos, era uma grana, era no Garden. Não, o Clube Garden era uma festa da minha turma, 350 terceiros sargentos. Aí... Aí eu sei que era uma grana para a gente alugar o Garden, aí um colega meu falou assim, pô, cara, tá muito caro esse clube, eu não vou pagar essa formatura não, só vou para a solenidade no quartel aqui de manhã. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, esse dinheiro aí da formatura, eu vou comprar uma calça de marca, um tênis e uma roupa e vai tudo para lá. Mas a minha mãe me criou passando roupa em casa de madame. Essa formatura é para ela, ela tem que me ver com essa túnica, com essa farda de gala, que é para ela. Eu vou pagar porque minha mãe merece esse momento. E aí, quando chegou na formatura, ali na Escola de Bombeiros Coronel Sarmento, de manhã, minha mãe, quando me viu com aquela farda, começou a chorar e perdeu a voz. Aí eu fiquei preocupado, meu Deus, minha mãe passando mal na minha farda. Aí ela não conseguia falar, e depois ela me contou que quando eu tinha 6 anos de idade, ela foi na casa da saudosa irmã Gismar, uma irmã de oração, e a irmã orou por mim, apontou e falou assim, Celina, esse menino vai ser militar e vai ser um pastor. Ela pegou essa palavra. Aí, 30 e poucos anos depois, a irmã descreveu a farda que eu usei na minha formatura. A cor, tudinho, o cap. Aí, eu com 6 anos de idade, aí aconteceu, minha mãe lembrou daquela promessa. Tá bem? Um líder não rejeita as suas origens. Não tenha vergonha da sua família, não tenha vergonha da tua casa, do bairro onde você mora, não seja o que você é, não tenha vergonha. Deus pode te levar para lugares altos, mas não esqueça as suas raízes. Tá bom, mamãe? Obrigado aqui. Hoje eu entendi porque que a senhora veio aqui para a escola bereana. E, ó, um líder manso. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. A mansidão aqui significa paciência e humildade. Tem pessoas que são brigonas, agressivas, ofendem. Isso não é sinal de grandeza, é fraqueza. Às vezes você receber a afronta
Parece que ficou feio para você, mas é o contrário, é sinal de grandeza, tá? Vamos lá. Moisés, um tipo de Cristo, a tipologia bíblica ele vai ser tipo um espelho que vai reproduzir, anunciar, sinalizar o que Jesus seria para nós e para a igreja. Não dá tempo aqui, mas depois com calma eu posso disponibilizar esse material aqui que o pastor Ronaldo fez. Olha as convergências entre o ministério de Moisés e de Jesus. Tá todas as referências aqui, pode ficar disponível para os professores. Um líder forjado pelo Senhor. Irmãos, o que é forjar? Forjar significa trabalhar o metal para criar um objeto, um instrumento. No fogo. É trabalhar o metal no fogo, exatamente, mestre. É moldar, fabricar. E a forja é um forno e um conjunto de instrumentos que o ferreiro se utiliza para preparar o metal para construir uma ferramenta. Nós vamos ver que os 3 períodos da fase de Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto, é Deus colocando ele no forno e forjando. Por isso que na nossa vida tem muitas adversidades, irmãos. Deus ele faz uma promessa e às vezes aquilo vai se cumprir 15, 20 anos depois. Você fala, por que demora tanto? É porque Deus ele está te forjando, te colocando no forno, para quando cumprir a promessa, você estar preparado para exercer aquele propósito. José teve aquele sonho, era adolescente, mas só com os 30 anos que aí José vai ter a maturidade. Ele foi forjado durante muitos anos na casa de Potifar. Nós vamos ver que até Davi ascender ao trono, ele foi forjado. Nós vamos ver que Abraão também, até a promessa se cumprir. Então, nós passamos por esse processo da forja. Tem uma espada, vocês já viram os samurais japoneses, os samurais? Eles tinham uma espada ali no século XV que era terrível, que é a katana, que era uma lâmina e um metal muito peculiar, muito resistente, muito letal. E eles tinham uma tecnologia que para você forjar uma espada japonesa dos samurais, katana, leva meses para o trabalho de forja, é uma coisa muito trabalhosa, na bigorna, para você fazer uma arma de excelência. E é isso que Deus faz na nossa vida, ó. Moisés viveu 2 experiências contrastantes, uma no palácio como príncipe e outra no deserto como beduíno pastoreando ovelhas, subindo montanhas e caminhando entre as pedras debaixo de um sol causticante. Olha só, irmãos, tem crente que só sabe ser fiel quando está no palácio, mas quando tem o tempo de beduíno, deixa de ser crente. Agora tem crente que só fica aos pés de Jesus quando é tempo de beduíno, pastor de São Paulo. Mas se Deus colocar no palácio, desanda tudo. É por isso que o apóstolo Paulo fala que ele estaria em Filipenses preparado para posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar com abastança ou estar abatido. Paulo ele era forjado para em todas as situações. Você vai ver que o ambiente não mudou. Moisés no palácio era crente, como o beduíno era crente também. Então, por isso que em Eclesiastes 7,14 diz o seguinte, no dia da prosperidade goza do bem, no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto o dia bom quanto o dia ruim. Deus ele quer que você seja crente no dia da escassez, mas também no dia da abundância. Amém? Aí tem crente que Deus não pode botar no palácio, porque senão se desvia, irmão. Vamos seguir aqui que o horário já passou. Um líder forjado pelo Senhor, Deus incumbiu Moisés de voltar para o Egito e liderar o seu povo, rumo a Canaã, que havia jurado dar ao patriarca Abraão. Deus ele te forja, te prepara durante muitos anos, não é para nada. Quando você está pronto, tem uma missão, tem um propósito a ser realizado. Deus ele não ele não tem o sadismo de ter prazer no nosso sofrimento, há um propósito. Essa prova que você está passando aí tem uma finalidade, vai te fazer melhor para o reino. O retorno. Ele foi forjado durante os 80 anos e agora ele tinha que cumprir o propósito. Após muito relutar, Moisés partiu em missão para o Egito, em obediência a Jeová. E muitos foram os embates com o faraó. Só que quando Deus te chama para um propósito, não vem mar de flores não, nem tudo vai dar certo não. Aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Vocês viram que o coração de faraó se endureceu? Aí ele mandou aumentar a carga do povo. Aí o povo falou assim, Moisés, para com isso. Você disse que veio nos libertar, mas agora nós estamos sendo mais afligidos. Já viu que quanto mais você ora e jejua, que você pensa que Jeová vai resolver o problema, a tribulação aumenta, irmão? O problema financeiro, o problema de saúde, é porque ele quer que o nome dele seja glorificado. Mas mesmo relutando, ele foi.
Ele foi lá e obedeceu. A fidelidade tem um custo. Assim como Jesus não hesitou em entregar sua vida para o resgate de muitos, Moisés decidiu pagar o preço para o resgate de seus irmãos. Irmãos, quando Deus te força, te dá um propósito, às vezes te dá um temor, como você sabe as lutas que você vai passar, mas quer que eu te diga? É melhor você sofrer pelo propósito de Deus, na obediência, do que fugir como Jonas para, né, fugir de Nínive. Moisés, maior líder do Antigo Testamento. Esse homem foi chamado por Deus e usado por ele para libertar o seu povo da escravidão egípcia, que já se estendia por mais de 400 anos. Foi 80 anos sendo forjado, mas não era para realizar pouca coisa, né? Olha o que ele realizou aí. Ó, isso aqui, e aí já estamos caminhando para o final, é o último slide. O pastor Ronaldo fez umas considerações importantes, que eu nem vou comentar, eu só vou ler, que já está autoexplicativo aqui os apontamentos do pastor Ronaldo, e encerro a aula. Ó, o chamado divino do líder tem como objetivo glorificar a Deus. Deixa eu pegar a página aqui, isso. Aí só vou ler aqui os conceitos do pastor Ronaldo, que estão excelentes. O exercício da liderança bíblica não tem como objetivo a perpetuação do seu próprio nome, mas o de glorificar a Deus, que eu falei no início da aula, e abençoar seus liderados. O líder que realmente foi chamado por Deus não deve trabalhar em benefício próprio, mas sempre buscando honrar a quem o chamou. Tem muito líder que se perde porque ele quer que a glória seja dele, né? Autopromoção. Decisões devem ser tomadas, mesmo que envolvam medo e risco. Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés tomou a decisão de abandonar o Egito, a segurança de Israel, e sair para a terra prometida, a segurança de Deus, mesmo sabendo que teria que passar pelo deserto. Irmãos, para as coisas de Deus acontecer na nossa vida, a gente tem que tomar atitude, sair do lugar. Quando Deus diz marcha, é hora de se mover. Um líder verdadeiro tem um senso de justiça. Hebreus 11, 29. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. E tentando isso, os egípcios foram afogados. É responsabilidade dos líderes espirituais liderar o povo de Deus através do Mar Vermelho da vida. O mar está na frente de nós, as montanhas estão de ambos os lados de nós, e o inimigo está se aproximando atrás de nós. Mas se Deus diz que Ele vai abrir o mar e dar passagem a seco para o outro lado, podemos confiar nele. Se Ele está mandando você atravessar esse mar, confia, porque Ele vai fazer. Líderes precisam de pessoas para segurá-los quando o trabalho fica pesado. Aqui o pastor Ronaldo vai falar de Arão e Ur, que ajudaram Moisés quando estava clamando naquela batalha contra os amalequitas. Nenhum líder faz nada sozinho, o nosso pastor ensina muito isso para a gente. E finalizando, as riquezas de Cristo são maiores do que as riquezas do Egito. Mesmo que o caminho para a riqueza de Cristo nos leve através do sofrimento, ainda vale a pena seguir a Cristo. Hebreus 11, 26. Exatamente. É triste. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito. Coisas extraordinárias como fez com Moisés. Que Deus vos abençoe, pastor Edivanei. Agradeço a oportunidade. Maravilha, meus irmãos. Quantos foram abençoados com essa ministração? Vai ser um desafio, né? Esses personagens aqui, eles têm bastante coisa para desenvolver. O pastor Evanildo agora que falou, o pastor Ronaldo me mandou o material, não pude parar com calma para ver, mas eu já vi que o pastor Ronaldo vai abordar uma parte que a revista não aborda e que eu diria que é a parte mais importante sobre liderança, não somente desses personagens aí da revista, mas de toda a Bíblia. Inclusive, é o capítulo que quem estuda administração, gestão de pessoas, usa secularmente um subsídio bíblico para falar sobre isso, que é o capítulo 18 de Êxodo, né, que antecede, inclusive, a questão dos 10 mandamentos. Ali, né, o Moisés vai receber uma instrução, vai receber uma sugestão, né, porque ele tem uma autoridade ali, ele vai receber uma sugestão, vai colocar em prática, e depois dessa organização de gestão de pessoas,
Deus vai enviar a questão relacionada aos mandamentos para poder gerir essas pessoas que vão ter a recepção de uma autoridade delegada em cada um nicho ali, né? Então, esse é um assunto importante, quem gosta aí dessa área, que aí se fixa mais na liderança, né? Aí é efetivamente não só a parte biográfica de Moisés, mas a parte relacionada diretamente ao tema liderança, é o capítulo 18 de Êxodo. E também aqui, aproveitando, né, os irmãos viram que o pastor Ivanildo aqui, ele relutou para poder falar sobre uma questão de, uma elucubração, né, sobre a questão das pirâmides, porque aqui, embora na Bereana a gente tenha um lastro maior de tempo para tratar sobre alguns assuntos, a gente sempre busca não falar com certeza aquilo que a Bíblia não nos dá clareza. Então, por isso que o pastor Ivanildo, dessa forma aqui, deixando bem claro sobre isso, né, que não é um fato bíblico, nem uma verdade bíblica, mas uma questão de uma elucubração, né, de uma maneira de buscar fatos, aquilo que falam, aquilo que dizem. Mas, então, aqui, como estudantes maduros, a gente tem como dar esse direcionamento. Antes da gente fechar aqui, vou aproveitar, esse eu vou pedir para o pessoal que está em casa anotar, quem está aqui também, o pessoal que acompanha os trabalhos do Núcleo de Estudo sobre Política e Conservadorismo, o pastor Ivanildo está aí diretamente ligado com esse trabalho, junto com o professor Emanuel Felipe. Tem um livro que está sendo indicado, a gente não conseguiu botar a capa dele aí, e esse livro ele está sendo indicado para leitura, para posteriormente, quando você for participar da live que vai ser anunciada provavelmente aqui na próxima semana na Bereana Online, que semana que vem é online, e também na nossa sequência aí. O livro é Política, Quem Manda, Por que Manda, Como Manda, não é isso? Política, Quem Manda, Por que Manda e Como Manda. O autor do livro, João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Ribeiro é o autor desse livro. Política, Quem Manda, Por que Manda e Como Manda. O pastor Evanildo, inclusive, é dessa área, né, de ciência política, e também a aula dele teve uma riqueza legal aqui sobre essa parte, né, da constituição do povo, estado, território. É legal, muito legal isso. Tá bom, meus irmãos? Então fica aí esse recadinho aí, reforçando que no final do mês nós temos a nossa Maratona EBD, que foi falada aí no início, dia 20. Oi? Feijoada na maratona? Pastor Ronaldo que gosta dessa negócio aí da feijoada. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos nos colocar de pé. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, além da nossa irmã Celina aqui, que deu-nos prazer da sua presença essa noite, inclusive um testemunho aqui abençoado, né, sobre aquilo que Deus nos promete e Ele cumpre. Tem mais alguém aqui que pela primeira vez na Escola Bereana? Qual o nome da irmã? Karina. Seja bem-vinda, Karina. Toda sexta estamos aqui na Escola Bereana, exceto em situações muito excepcionais, como é o caso da próxima semana, que a gente tem a conferência do Interligados, mais youtube.com/EBDADVEC ou fabricaebd.org, né? Inclusive, quero aqui mandar um alô para o pessoal que ajuda, né? Hoje, feriadão, né? O professor Luiz Alberto estava lá pedindo o link, então esse link da transmissão vai direto para fabricaebd.org. Quem clica lá na parte da Escola Bereana no portal, assiste ao vivo pelo portal e pode interagir lá, independente de entrar no YouTube da igreja ou não. Então, mandar aqui um abraço para o pessoal da Fábrica EBD, incansáveis aí no trabalho de escola bíblica, de ensino. Tá bom, meus irmãos? Vou chamar aqui. Diga, meu irmão. Compartilhamento. Está lá no grupo da Escola Bereana o link, né? O Jaime sempre traz alguém, né, o Jaime, aqui para poder participar, como o Jaime fala, do banquete. Então é bênção. Faça da Escola Bereana aqui um lugar para você estar assíduo e aproveitando aquilo que Deus tem feito no nosso meio, né? Pastor Gilson, ora aqui com poder. O pastor Gilson está com um canal no YouTube agora, e isso significa o quê? Mais iniciativas relacionadas ao ensino bíblico. Você vai ministrar a lição 2, você entra lá, só do nosso pessoal aqui que produz material, você tem uma meia dúzia de aulas com visões, né, calcadas na Bíblia, mas sobre uma ótica, né, de cada um ter uma sensibilidade quando lê cada personagem, cada perspectiva ali também de análise do texto bíblico, como que aborda.
Então, eu falei, o pastor Gilson falou lá, pastor Ivanildo, pastor Ronaldo forneceu material, está na fábrica. Então, assim, para quem dá aula e para quem estuda, só não cresce se você não quiser, porque material tem à vontade. Então, youtube.com/pastor Gilson Paulo Oficial ou Gilson Paulo Oficial? youtube.com/Gilson Paulo Oficial. É forte. Então, uma hora aqui, pastor, para terminar. Pais queridos, oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pela vida do teu servo, pastor, que ministrou aqui de forma muito graciosa, muito edificante, um testemunho primoroso. Eu quero aqui te louvar pelas Joquebedes, pelas irmãs Celinas que passaram pela nossa vida e contribuíram conosco, Pai, exercendo de verdade as suas respectivas lideranças. Ao final de tudo, o teu nome glorificado. Que sobre nós esteja a tua bênção, Senhor, para que possamos também exercer o nosso ministério com destreza, com excelência e, sobretudo, com humildade, pois o objetivo nosso é promover, exaltar, glorificar o teu nome santo. Em nome de Jesus, amém. Aproveitar aqui e mandar um alô para o pastor Ronaldo, nos acompanhou lá online pelo YouTube. Pastor Ronaldo, como o pastor Evanildo falou aqui, está num compromisso hoje, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima Escola Beriana.